bom? Gente, vamos lá para mais uma explicação de mais algumas páginas do trilho de aprendizagem, agora da bateria 5. Onde é que a gente estava? Deixa eu descer rapidinho esse negócio aqui. Vamos achar aqui, vamos achar aqui, vamos achar aqui. Olha que beleza. Tá aqui, ó. Cheguei, não cheguei. A culinária, suas proporções. Sim? Sim. A culinária e suas proporções. Então vamos lá. Aqui, gente, a gente vai começar a trabalhar com mudança de valores. Mas a gente não pode mudar os valores de qualquer jeito. A gente tem que mudar os valores conforme um negócio que a gente chama de proporção. A gente tem que mudar os valores conforme a proporção. Por exemplo, ali ele coloca a receitinha. Isso aqui, inclusive, parece muito com o exercício que eu passei para os seus amigos do 9º ano. Aqui ele passa uma receitinha e ele tem os valores. O que acontece? Essa receitinha ela funciona desse jeito quando a gente tem 6 fatias. Se por algum acaso a gente quiser mudar essa quantidade, quiser fazer assim como mostra ali, 9 fatias, a gente vai ter que mudar os valores aqui. Mas ficaria muito esquisito se a gente, por exemplo, inventasse de colocar, então acho que eu vou colocar mais um ovo. Aí ficariam 3 ovos. Aqui eu acho que eu vou colocar mais 3 colheres de sopa de manteiga. Aqui eu acho que eu vou colocar mais 4 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu acho que eu vou colocar mais 2. Isso aqui não daria certo. A nossa receita ficaria desequilibrada. Ela ficaria muito esquisita. Por isso a gente utiliza esse conceito aqui, ó, de proporção. A gente vai falar das proporções, tá? Como que a gente faz isso? A gente, para resolver isso, a gente multiplica cada um disso daqui por um valor. Um valor, professor? Mas tem que ser o mesmo valor. Por exemplo, aqui eu poderia multiplicar por 3, então todos os outros eu multiplicaria por 3, 3, 3, 3 e 3. E aí eu chegaria num resultado. Tá bom? O problema é que assim como cada ingrediente eu poderia multiplicar por 3, eu também precisaria multiplicar esse número de fatias por 3. E aí, olha o que a gente tem. 3 vezes 6 dá... 3 vezes 6 costuma dar... 18. Só que a gente não quer uma receita para 18 fatias. A gente quer para 9 fatias. Então a gente tem que transformar esse 6 em 9. A gente transforma o 6 em 9. E como a gente faz? Sempre que a gente for trabalhar com proporção, a gente vai fazer uma espécie de multiplicação aqui, ó. Faz uma multiplicação desse 6 para transformar ele em 9. Tá? E depois que a gente descobriu qual que é o número, por exemplo, seria 3. 3 a gente já viu que não é. Será que seria 2? 2 vezes 6, 12. Opa, também não é. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente descobre qual que é o número aqui. Descobrindo esse número, a gente utiliza ele multiplicando cada um dos ingredientes. Professor, tá bom. Como é que eu faço isso? Olha lá. O 6 ele vai multiplicar por alguém que eu vou chamar de x e vai ter que me dar o valor 9. O 6 multiplico por alguém que eu chamei de x e vai dar o valor 9. Será que no lugar do x pode estar o número 3? 6 vezes 3 dá 9? Não, 6 vezes 3 daria 18. Então não é o 3. Será que poderia estar o número 2? 2 vezes 6 dá 9? Não. E aí a gente precisa começar a pensar em números quebradinhos. Ai meu Deus, números quebradinhos números quebradinhos. Números quebradinhos. Para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente precisa trabalhar com números que não são inteiros. Não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 1, não vai dar certo. Vai precisar trabalhar com números quebradinhos. E esses números quebradinhos a gente chama de racionais. Mais pra frente a gente fala com mais calma sobre esse trem, tá bom? Minuto. Bom, então a gente quer o quê? Vai descobrir o número que a gente vai multiplicar por 6 e chegar no 9. Olha a dica do professor. O número quebradinho que a gente vai usar é 9 dividido por 6.
9 dividido por 6. Quando você multiplica isso, você chega precisamente no número 9. Isso aqui, gente, é um número inteiro multiplicando uma fração. Como é que a gente faz isso? Um número inteiro multiplicando uma fração. A gente tem que imaginar que embaixo do 6 a gente tem o número 1. Depois que a gente imaginou isso, a gente faz a multiplicação. 1 vezes 6 e 6 vezes 9. 1 vezes 6 dá o 6. 6 vezes 9 dá o 54. Quando a gente faz 54 dividido por 6, a gente tem 9. Ih, professor, deu muita volta. Então vamos deixar essa coisa mais simples. Quando a gente quiser algum número que a gente estava chamando de x, o número que eu vou multiplicar pelo 6 e vai me chegar em 9, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 9 em cima e o 6 embaixo e fazer a multiplicação. Isso é uma fração que a gente chama de 9 sextos. Eu multiplico 9 sextos pelo número 6 e aí a gente vai ter 9 como resposta. Então, 9 sextos é o número, é esquisitinho, né? Mas a gente se acostuma com esse tipo de número, que são os números quebradinhos, os números racionais. Então, esse 9 sextos a gente vai usar em todos os ingredientes. Aqui a gente multiplica por 9 sextos. Aqui eu multiplico por 9 sextos. Aqui eu multiplico por 9 sextos. Aqui eu também multiplico por 9 sextos. Aqui, mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Multiplica todos eles por 9 sextos. Tá bom? Fazendo isso, a gente vai descobrir qual que é a resposta. Só que, detalhe, antes eu tinha 6, queria transformar em 9. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui por 9 sobre 6, 9 sextos. Só que ali, agora eu vou ter o quê? Aqui no primeiro, 2 vezes 9 sextos. Aqui não vai ficar só o número de cima, não vai ficar 9. Aqui vocês têm que fazer a conta. Como que a gente faz a conta? Embaixo você vai imaginar o número 1. Então você vai ter 1 vezes 6 e 2 vezes 9. Ou simplesmente coloca o 6 embaixo e faz 2 vezes 9. 2 vezes 9, opa, 18. E finaliza essa conta. Porque se eu finalizar, eu fiz o exercício inteiro, né? Tá bom, no segundo, o que a gente vai fazer? Nesse segundo aqui, eu vou ter 2 vezes 9 sextos. O que eu faço? O 6 embaixo, por quê? Porque aqui embaixo eu teria 1. E 2 vezes 9 em cima, que vai dar 18. Mais um, mais um. Ali, ó, aqui eu tinha uma xícara de açúcar, vezes 9 sextos. Isso aqui vai dar o quê? O 6 embaixo e faz 1 vezes 9, 9. Tá bom? E aí a gente vai ter algumas respostas aqui, que são as que você vai colocar. Tudo bem? Qualquer coisa, dê um grito. Vamos para o exercício 2 que eu acho que dá. Dá. Exercício 2. Agora verifiquem se a razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da nova receita. Opa! Aí ele fala ali como é que a gente faz. Divida o numerador pelo denominador. O que ele está falando aqui? Ele está falando de dividir o número de cima pelo número de baixo. O numerador pelo denominador. Faz essa conta que era por lá em cima, aqui em cima. 2 vezes 9 sextos. Vai dar um resultado. Que vai ser a quantidade de ovos para 9 pessoas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa resposta, esse rapaz aqui, e dividir pela quantidade de fatias, que no caso é 9.
tá? Então, a gente vai ter esse número dividido por 9. Isso a gente tem que fazer para quais? Para todos os ingredientes. Por exemplo, na receita original, eu poderia pegar o ingrediente, esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. 2 xícaras de chá. Eu pego as duas e vou dividir pela quantidade de fatias. Aqui, ó, aqui são 6. Então, peguei o 2 e peguei o 6. Quanto que vai dar isso? Isso aqui, a gente pode dividir o número em cima pelo número 2 e o número de baixo pelo número 2. É assim que a gente pode trabalhar com fração. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Tá bom? Ou seja, aqui dá 1/3. Aí vocês vão descobrir um valor e vão dividir pelo número 9. Isso aí com a nova quantidade de fatias, tá bom? Essa parte aqui é assim.